nossas escolhas, nós devemos conhecer. Temos que ter conhecimento, e principalmente da palavra de Deus. Eu li aqui, do latim, sabedoria significa sapere, que fala, tem sabor. Aleluia. Glória a Essa Deus. palavra nos lembra da passagem de Mateus 5,13. E a primeira parte fala: vós sois o sal da terra. O sal ele serve para temperar e para conservar. Ou seja, nós temos que fazer diferença. Temos que ser diferentes. Aleluia. Glória a Deus. Como que nós vamos conseguir temperar? Como nós vamos conseguir conservar as coisas se nós não estamos sabendo onde está o problema? O porquê das coisas. Muitas vezes você pode estar com um problema no seu casamento, um problema com seus filhos, um problema no teu trabalho, e você não sabe por que está acontecendo isso. E muitas vezes nós não nos perguntamos o porquê está acontecendo aquilo, porque muitas vezes a gente já sabe o nosso erro. E a gente não quer admitir que nós erramos. Foi o que a pastora falou, né, aqui no início, sobre o orgulho. O orgulho, ele é terrível. Porque quando nós temos orgulho, a gente não consegue perceber que nós estamos errando. E para as coisas melhorarem, a gente precisa ter humildade, perceber e transformar e mudar o que nós estamos errando. Aleluia, glória a Deus. Do grego, sabedoria significa sofia. É o termo equivalente ao saber. E como nós sabemos? Buscando conhecimento, e o conhecimento da Bíblia. Como fala em João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Por isso, enquanto a pastora estava ministrando aqui, eu falei: Deus, o Senhor confirmou no meu coração tudo o que o Senhor já tinha falado comigo. Quando ela citou, né, nós devemos nos diminuir para que Deus cresça, e que devemos ter a sensatez, né? Temos que ter a sensatez de entender que nos submeter, obedecer, não é uma coisa ruim. Não é algo ruim. Muitas vezes nós não queremos obedecer ao nosso marido porque nós estamos com orgulho. Ah, mas eu estou certo. Mas qual a vantagem de estar certo neste caso? Você tem muita coisa a perder com o eu estou certo. Eu vi uma palavra, uma pregação que falava assim: normalmente as pessoas brigam no relacionamento, têm discussões porque elas querem estar certas. Mas será que estão realmente uma das partes está certa e a outra está errada? Ou será que as duas partes estão certas, mas de pontos de vista diferentes? Eu parei para pensar. Por exemplo, muitas vezes você está com seu esposo, o seu esposo, ele gosta de luz apagada. Você gosta de luz acesa. E aí, começa um problema. Mas, quem aí está errado? E quem está certo? Não é que o esposo está errado de gostar da luz apagada. Ou que a esposa está errada por querer a luz acesa. São pontos de vista diferentes, porque os nossos pontos de vista são criados da nossa infância. Então nós fomos ensinados aquilo a vida inteira. E quando você se casa, né, você já vem com uma bagagem, você já estudou, provavelmente você já está trabalhando. Então você já foi ensinado pelos seus pais algo. Então não é que a pessoa esteja errada. São pontos de vista diferentes. E que nós devemos saber equilibrar. É por isso que a palavra de Deus fala sobre temperar e conservar. Porque não é somente temperar, né? A
A palavra de Deus fala que nós devemos ser a luz do mundo, nós devemos ser a diferença. Será que nós estamos sendo diferentes mesmo? Será que quando a gente discute com alguém, nós estamos sendo diferentes dessa pessoa? Quando essa pessoa aumenta o tom de voz. E aí nós, de maneira, com muito furor, né, no momento ali da raiva, né, você não pensa direito, e você acaba falando coisas que não convém, e acaba aumentando o tom de voz até sem perceber. Porque quando a gente fica irritado, o que acontece conosco? A gente tende a falar mais alto, sem perceber. E tendemos a falar coisas que nós nem queríamos falar, sem perceber. Só depois que nós começamos a pensar, nossa, olha o que foi que eu falei. E muitas vezes o marido chega no meio da discussão ali, porque nós mulheres nós somos assim um pouco mais... Quando desculpa da palavra, um pouco mais pé quente, né? Então, assim, a gente tem assim, um temperamento forte, né? Muitas vezes o marido está assim, abaixa um pouquinho o volume da sua voz. E aí você está falando alto, e ele olha para você e fala, abaixa um pouquinho o tom da sua voz. E você está, meu Deus, mas eu não estou falando. Aí você está falando alto, mas eu não estou falando alto, não. Mas por quê? Porque quando a gente está nervoso, o que acontece? O nosso corpo manda menos oxigênio para o cérebro, ó. A gente nem raciocina direito, sai falando. Vai falando. Depois, no final, se o marido estiver nervoso, também vai acontecer a mesma coisa. Depois, no final, nós vamos estar lá chorando. Você falou isso comigo. Você falou tal coisa comigo. Aí ele vai falar assim, eu? Não, eu não falei isso com você. Aí a gente ainda fica brava pensando que ele está ironizando. Mas não é, é porque ele realmente não está lembrando que ele falou isso. É igual a gente não percebe que aumenta o tom de voz, a gente não percebe que a gente está falando uma coisa sem pensar. Então nós temos que ter sabedoria, né? E a palavra do Senhor, eu fiz uma pesquisa em Gênesis 2:18. Vamos ler lá, eu gostaria que vocês lessem comigo, porque essa é uma passagem que a gente lê a palavra do Senhor e a gente não observa quando a gente lê. Gênesis 2:18. Por isso que devemos meditar na palavra de dia e de noite, não somente lê-la, como a pastora falou, mas nós devemos tentar compreender a palavra. Aleluia. Em Gênesis 2:18 fala bem assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Eu vou ler novamente. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Eu tenho quase certeza que vocês, como eu, não observaram, ou muitas vezes a gente não busca entender o que é adjuntora. E adjuntora fala dar auxílio, auxiliar, ajudar, aconselhar. Então Deus criou nós mulheres para ajudar, dar auxílio, aconselhar os nossos maridos. Então, desde o início, olha, em Gênesis, já começa falando isso. Então, quando chega lá, naquela palavra, que a mulher precisa ser submissa ao seu marido, que a mulher ela precisa obedecer ao seu marido, não é Deus falando assim, eu não acho você boa o suficiente. Não, é Deus falando assim, olha, você vai estar submissa, mas você vai estar
auxiliando, aconselhando, ajudando o seu marido. Ou seja, você não vai passar por dificuldades, você não vai ter problemas em ser submissa a um homem que você já está preparando. E como que nós preparamos? Conversando com carinho. A maioria das coisas que dá errado em um casamento é um grande problema de nós não sabermos falar. Porque muitas vezes, o que a pastora falou, eu replico, vou me dar como exemplo, apesar de ser jovem, eu já passei por essas situações. Muitas vezes, né, eu sempre gostei de trabalhar e sempre trabalhei. Então, o que acontece? Eu era independente. Não precisava ficar, exceto com a minha mãe, eu não precisava ficar dando satisfação de nada. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, quero fazer, eu ia lá e fazia. Tomava as minhas decisões, não tinha ninguém para me dar opinião de nada, exceto a minha mãe. E aí, quando você casa, é diferente. Seu marido vai falar, olha, eu não gosto dessa coisa que você veste. Não gosto desse comportamento seu. Você precisa melhorar isso aí. E aí, o que acontece? Aí a gente não quer ouvir, a gente não quer obedecer. E aí a gente já quer automaticamente discutir com ele. E aí, nós queremos estar ao mesmo nível do nosso esposo. Então a gente começa a gritar. Mas eu sou independente, eu antes de você já trabalhava, eu já fazia isso, isso e isso antes de você. Quem é você para falar isso para mim? E aí começa um grande problema, porque o homem, vamos voltar lá na criação, o homem foi criado para coordenar, comandar as coisas. É tanto que o homem brinca, é de carinho. Ele está acostumado a dirigir as coisas. É isso que ele está acostumado. Ele é ensinado, inclusive, pelos próprios pais, desde pequeno, a coordenar as coisas. E quando ele trabalha, um trabalho, ele normalmente vai assumir responsabilidades grandes. Muita coisa da vida ele sabe. Então, assim, nós já começamos a discutir. E aí ele fica estressado, porque quer ver um homem estressado e querer competir com ele. E nós, às vezes, temos esse problema com o nosso esposo. Eu vi uma palavra que falava assim, olha, você quer discutir? Tem uma frase que fala assim, quer lavar roupa suja, lava em casa. Mentira. Lava em casa não, porque se você for lavar em casa, o que vai acontecer? Vocês vão brigar, discutir. Agora, tenta conversar alguma coisa com seu esposo na frente dos outros. Ô meu amor, você pode repetir isso aí, por favor? O que você falou aí? Dentro de casa. Fala de novo. Eu quero que você repita o que você falou. Perceberam a diferença? Entende como a gente trata completamente diferente nas situações diversas? E outra pessoa? Se fosse uma pessoa desconhecida, você ia falar o que com essa pessoa? Não, meu bem, deixa eu falar uma coisa aqui. Olha, eu não concordo com o que você disse, não. Vamos tentar entrar no consenso? Quando é uma pessoa que você não conhece, mas dentro de casa, a gente quer ter razão. A gente não abre os nossos ouvidos para ter, para ouvir a pessoa. Temos que ouvir. Eu tinha um grande problema em não ouvir. E as coisas só mudaram no meu casamento, porque eu e meu esposo éramos completamente diferentes. Né? Nós somos diferentes. Mas as coisas mudaram porque um dia a minha irmã, ela não soube colocar as palavras bem. Isso me deixou um pouco estressada. Mas ela falou uma coisa para mim. Ela falou para mim duramente, falou, você precisa ser submissa ao seu marido, você está querendo ser igual a ele? Não faça isso. E eu pensei assim, meu Deus, está errada? Se não, na hora eu fiquei estressada.
Mas depois eu cheguei em casa e falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão o meu casamento vai acabar. Eu não casei para me separar, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu comecei a estudar, a buscar conhecimento. Eu falei, vou procurar alguém, né, que eu veja que tenha um casamento bem sucedido e vou pensar, olha, o que está diferente aí? Vou buscar na Bíblia, em primeiro lugar, e vou pegar conselhos de pessoas que já passaram mesmo que eu, né? Aí eu comecei a buscar, e aí eu falei assim, meu Deus, fiz um teste, que não custa nada tentar, né? Um dia, estava começando assim uma discussão, eu falei assim para o meu esposo, olha, eu não concordo com isso, mas como eu estava estressada, eu falei para ele, olha, eu não concordo com isso, vamos esperar um pouquinho e a gente conversa logo mais. Aí eu dei aquela respirada, demos um tempo e tudo. Depois eu cheguei para ele pensando no que eu ia falar, da maneira como eu ia falar. Eu falei, meu bem, olha, eu não concordo com o que você falou não, mas nós precisamos de resolver isso, nós temos que chegar num consenso, né? A questão da luz. Se tivesse um problema desse, como é que você resolveu? Um gosta, o outro não gosta. Então, o que vai resolver? Olha, vamos fazer o seguinte, então vamos chegar no meio termo, né? Você não gosta de luz acesa, eu gosto de luz acesa, então vamos fazer assim, vamos deixar ali uma cortina com a luz, só para eu poder pensar que tem algo aceso, ou então a luz, que se o quarto está aqui, tem a sala aqui, então vamos deixar a luz lá no outro ponto acesa. Não fica complicado. Os dois precisam ceder. E normalmente, quem cede primeiro e quem a Bíblia orienta ceder, porque nós temos que ter sabedoria, somos nós. O homem, ele já tem os hormônios aflorados, a testosterona, ele normalmente já nasce nervoso. E ele normalmente, quando ele está nervoso, ele não consegue nem perceber o que ele fala e nem consegue entender as coisas. E ele não é como a mulher. A mulher normalmente para refletir, mas o homem não para refletir. Ele falou, pronto, acabou. Então, o que nós mulheres temos que fazer? Temos que pensar, olha, como eu vou resolver isso? Ir lá e aconselhar o marido, como a Bíblia está falando, nós somos adjuntoras, nós vamos moldá-lo, né? E ele também irá nos moldar, né? Porque a gente tem muitas coisas para melhorar, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus assim. Verdade, meu Deus. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, a verdade ela nos liberta. Porque a gente começa a entender que, olha, perdão da palavra, nós não somos alecrim dourado. A gente é. Então, quando a gente começa a entender que a gente erra, a gente melhora os nossos erros, as coisas vão melhorando. Principalmente porque a gente tem que observar uma coisa. Durante a discussão, o marido vai falar, olha, eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Olha, vamos ver o que eu posso fazer, né, para chegar num consenso com ele. Né? Ah, você não gosta de tal roupa? Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar essa daqui, fica bom para mim, fica bom para você. Se não ficar bom, é melhor a gente ceder, né, um pouco. E em outro momento, quando o marido ele percebe que você está ouvindo ele, que a gente tem essa dificuldade de ouvi-los, quando ele percebe que a gente está ouvindo ele, aquilo que ele está falando para nós, nas nossas atitudes, ele começa a mudar automaticamente. E ele fica mais suscetível a ouvir quando nós falamos de uma forma diferente. Quando a gente fala com carinho, ele fica mais suscetível a ouvir. Aleluia. Em 1 Timóteo 3,11 fala: as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Aleluia. Então, o que a palavra está querendo nos dizer mais aqui sobre sabedoria? Devemos ser dignas. Não podemos ser caluniadores. Ah, vou chegar em casa e vou começar a falar de todo mundo. Não. Como eu disse, nós também erramos, então nós temos que, em vez de ficar observando o próximo, o erro próximo,
Nós temos que começar a ver onde nós estamos errando e tentar melhorar. Em Tito 2, 3 ao 5, fala que também as mulheres devem ser reverentes na maneira de viver, não caluniadoras, não escravizadas pelo mundo, capazes de ensinar o que é bom, devem amar os seus maridos e filhos, serem prudentes e puras, estarem ocupadas em casa, ser bondosa e sujeita aos seus maridos. E completando a palavra, em 1 Pedro 3:1 fala: sujeita ao marido. Fala sobre sujeitar o marido, né? E também fala que nós devemos saber ficar caladas quando necessário. Gente, essa palavra é muito importante, porque nós devemos saber ficar caladas quando necessário. Muitas vezes nós precisamos falar: olha, meu Deus, eu não vou replicar. Vou esperar os ânimos acalmarem, depois, com mais calma, eu vou lá resolver. Né? O que a palavra fala? Devemos ser reverentes na maneira de viver. A nossa construção é: eu quero ser a melhor. Eu quero ter a autonomia das coisas. Mas ter a autonomia das coisas não significa que você não possa ceder. Você pode ter autonomia. E também ceder nas coisas necessárias. Certa vez, eu estava trabalhando numa loja e meu patrão falou assim: Jordânia, eu quero te promover, mas você está com tal problema. Eu brincava muito, ria, é algo bom, mas a gente precisa de passar seriedade nas coisas. E ele foi e falou para mim: olha, você precisa melhorar nisso. Né? Então assim, eu falei: olha, eu preciso melhorar. E comecei a melhorar naquilo, até o ponto que ele percebeu a minha mudança e me promoveu. Mesma coisa em casa. Né? E aí, olha só, quando meu patrão me falou isso, eu não fiquei chateada. Eu não fiquei triste. Eu entendi que eu precisava melhorar. Mas quando o esposo, às vezes é um colega, é um pastor, a pastora, você não quer ouvir. Você não abre o seu coração. Então a gente tem que estar atentos ao ouvir e saber o momento certo de falar. Né? Aleluia, glória a Deus. Em Provérbios 17:28 fala que até o tolo passa por sábio se ficar calado. Se controlar suas palavras, parecerá uma pessoa com discernimento. Provérbios 17:28. Ou seja, até um tolo passa-se por sábio quando ele fica calado no momento certo. Oportunos. Eu quero dar um exemplo aqui da Rainha Esther. Né? A Rainha Esther, ela ficou sabendo, né, que o seu povo seria prejudicado. E aí o que ela fez? Né? Buscou conhecer, né, mais a situação. Ela esperou o tempo certo. E ela jejuou, ou seja, buscou a Deus. Há todas as estratégias que nós precisamos na nossa vida. Nós precisamos conhecer, entender o porquê que aquela situação está difícil. Né? Depois nós precisamos esperar pelo momento oportuno de falar. Né? E buscar na presença de Deus, ou na palavra de Deus, com jejum, com oração, o que nós devemos fazer para melhorar isso? Como nós vamos melhorar? Essa mulher sabe, e essas coisas que eu estou falando aqui não se aplicam apenas ao casamento, aplica-se a tudo. No trabalho, na escola, na igreja, em tudo. Se você for sábio, se você tiver palavras temperadas, se você se posicionar no momento certo, se você estiver baseado na palavra de Deus, as coisas darão certo. Aleluia. Em Provérbios 21:19 fala que é melhor viver no deserto do que como uma mulher briguenta e amargurada. Não devemos brigar, não devemos nem brigar, né? Ainda mais por qualquer coisa, né? A palavra de Deus já nos ensina isso. Aleluia. Provérbios 11:16
fala também que a mulher bondosa conquista respeito. Ou seja, sabedoria também envolve ser generosa, ser bondosa, entender a dor do outro, ver o que você pode ajudar aquela pessoa, ter carinho. Aleluia, glória a Deus. Eu estou falando os versículos mais rápidos sem abrir, porque o tempo já está correndo. Aleluia. Em Provérbios 31:30 fala: a beleza é enganosa e a formosura é vã, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ou seja, a mulher que confia no Senhor, a mulher que obedece ao Senhor, a mulher que entende a Bíblia, ela não vai ter dificuldade de obedecer. A mulher que entende a Bíblia, ela não vai ter dificuldade, porque ela entende que todas as coisas, a Bíblia fala que nem uma folha cai no chão, se não for vontade de Deus. Então, se Deus colocou o nosso esposo para ser o cabeça, existe um motivo. E se Deus colocou nós para sermos a adjuntora, para auxiliarmos, para estarmos do lado dele, existe um motivo. Ele já nos criou com essa capacidade, nós é que não sabemos usar, e muitas vezes por falta de conhecimento. A Bíblia fala em Provérbios 31:26, a mulher sábia, ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Temos que ter cuidado com a língua. Aleluia. Provérbios 31:10-12 fala uma esposa exemplar. Fala sobre uma esposa exemplar. Aleluia. Glória a Deus. Vou ler aqui. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Provérbios 31:10. Aleluia. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Aleluia. Glória a Deus. O coração do seu marido confia nela e não terá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Resumindo, olha, o coração do seu marido confia nela. A partir do momento que você se submete, que você escolhe mudar você primeiro, para aconselhar, para ajudar o seu marido, ele vai perceber, ele vai começar a confiar em você, e a partir desse momento você vai conseguir as coisas que você precisa, e o casamento muda. E eu sou prova disso, porque o meu mudou com a minha maneira diferente de agir. Em Provérbios 31:24-27 fala também sobre a mulher empreendedora. Aleluia. Ou seja, nós não somos também só adjuntoras, nós também podemos empreender, nós também podemos ter autonomia. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios. Aleluia. Glória a Deus. Deus é santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fala assim, Provérbios 31:24. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força, a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Aleluia. Ou seja, nós não podemos ter preguiça, nós devemos cuidar dos nossos lares. O nosso relacionamento é o nosso primeiro ministério. Então não devemos dar motivos para discussões, devemos começar a pensar o que eu estou fazendo errado primeiro, para depois a gente ter um posicionamento. O marido vai perceber o que você mudou e aí ele vai mudar também. Ele vai mudar, é uma consequência da mudança. Aleluia.
Aleluia. O tempo já está passando aqui e eu vou adiantar. Aleluia. A Bíblia fala em João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus disse. O que eu quero dizer para vocês? Eu poderia ficar falando aqui a noite inteira sobre uma mulher sábia. Uma mulher que edifica a sua casa. Aleluia. Porque a Bíblia fala em Mateus 7:24. O homem prudente edifica a casa na rocha. Qual é a rocha? Aleluia. A rocha, buscar a presença do Senhor. A rocha é nós aprendermos os mandamentos de Jesus e seguirmos todos eles. Aleluia. E qual a recompensa? Tantas recompensas. A melhora na nossa vida ministerial, a melhora no nosso casamento, a melhora na criação dos filhos, porque os filhos vão ver o seu casamento exemplar e vai falar, olha, eu também quero casar. Mas o filho olha para os pais e vê briga, discussão, ele vai falar, eu não quero casar, eu não quero isso para mim, eu não quero viver brigando. Então, nós somos exemplo em tudo. É isso, essa mensagem eu gostaria de deixar para vocês. Aleluia. E por final, Gênesis 1:27. Deus criou o homem e a mulher em sua imagem e semelhança. Não há nada mais sábio do que edifique sua casa do que ser semelhante, procurar ser semelhante a Jesus Cristo. E assim, nós agradecemos a nossa oportunidade. E eu quero orar agradecendo a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra que nos ensinou, Deus. Pai, tem misericórdia, Senhor. Se eu falei algo que não foi do teu agrado, ó Pai, que o Senhor venha tirar, ó Pai, da lembrança das minhas irmãs. E em nome de Jesus, continua trabalhando, ó Deus, na nossa casa, na nossa família. Ó Deus, trabalha, nos transforma, Senhor, primeiro. Pai, porque o médico, Senhor Jesus Cristo, doente, não consegue atender, ó Pai, os pacientes que são doentes. Então, primeiro, nós devemos estar sadios, sarados, nós devemos estar transformados de bem para conseguirmos fazer, exercer as nossas atividades. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a melhorar para a glória do Teu nome, de tudo, Senhor. Seja para a glória do Teu nome. Nos dá, Deus, sabedoria, entendimento, conhecimento. Nos ajude a buscar o conhecimento vindo do céu. Ó Pai, para a Tua glória, e que todas as Tuas bênçãos sejam sobre a nossa vida e a nossa casa, e que haja transformação para a glória do Teu nome. Obrigado, Jesus, por tudo, pela honra da Tua presença nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, por tudo. Amém.